Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria poder estarmos de volta com o nosso devocional. E hoje, sexta-feira da Paixão. Que Deus nos ilumine. Dia que se lembra a morte de Cristo, quando ele se entregou na cruz do Calvário por nós. E é claro que ele se entregou por amor. Na verdade, Jesus se entregou para morrer por nós. Deus, João capítulo 3, versículo 16, declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós precisamos entender é que Deus amou o mundo, entregando o seu único Filho para morrer por nós. Jesus aceitou o desafio de morrer na cruz pelos nossos pecados. E assim foi. Ele foi pregado na cruz, morreu na cruz. Agora, mais importante que a morte de Jesus na cruz é a ressurreição de Cristo. Eu sei que muitos valorizam a morte e falam da morte e pregam a morte de Jesus. Portanto, sexta-feira da Paixão é um dia importante. Quando eu era criança, na sexta-feira da Paixão, quando eu ia à igreja com meus pais, eu até chorava. Criança ainda. Passava um desfile, o teatro que a igreja fazia. E eu lembro que, quando passava a imagem, a estátua de Jesus, eu pensava comigo, olhava para o céu, criança, 6 anos de idade, olhava para o céu e pensava assim comigo, oh meu Deus, por que o Senhor deixou Jesus sofrer tanto assim? E só alguns anos depois, 10 anos depois, quando eu fui para a igreja, eu descobri que Jesus sofreu por minha causa, que foi o meu pecado, a minha culpa, que fez Jesus sofrer tanto como ele sofreu. Então, sexta-feira da Paixão é marcado por um momento de tristeza da morte de Cristo, e é um dia forte. Eu digo forte, para muitas igrejas chama de um dia forte, sexta-feira. Mas hoje eu queria convidar você para raciocinar comigo aqui. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, qual seria a diferença entre Jesus e qualquer outro que também fizeram coisas e que amou as pessoas e que lutou pelas pessoas, só que morreram? Qual seria a diferença? Óbvio que você conclui dizendo nenhuma. Qual é a diferença, então, entre Jesus Cristo e os outros que também fizeram coisas maravilhosas, vamos assim dizer, coisas esplêndidas? É que Jesus Cristo, o Filho de Deus, desceu aqui, primeiro, o Criador amando a criatura, morrendo pela criatura, sacrificando a si mesmo pela criatura, e a grande diferença está na ressurreição de Jesus Cristo, tá? Porque se ele não tivesse ressuscitado, ele seria como qualquer outro que morreu enquanto viveu, fez grandes feitos, morreu, lá está os seus restos mortais até os dias de hoje. Qual a diferença entre Jesus e os religiosos, entre Jesus e os deuses, entre Jesus e os deuses das nações? É que Jesus morreu e ressuscitou para não mais morrer. Então eu queria que você pensasse comigo e tivesse esse entendimento em mente. Mais importante hoje para você e para mim, mais importante que a morte de Jesus é a ressurreição de Cristo. Por quê? Se ele não tivesse ressuscitado, você e eu não poderíamos dizer que estamos salvos pela graça. Então, foi na ressurreição
que Jesus recebeu de volta todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Então eu quero hoje agradecer a Deus por ter mandado Jesus para morrer pelos meus pecados. Mas eu quero também agradecer a Jesus por ter aceitado morrer na cruz pelos meus pecados. Eu quero também agradecer ao Espírito Santo. E aí eu quero fazer isso no domingo, juntamente com vocês. No domingo nós vamos agradecer ao Espírito Santo por ter ressuscitado Jesus dentre os mortos. Porque a grande vitória de Jesus foi na ressurreição. Pode ter certeza disso, tá? Ele morreu carregando os nossos pecados, carregando as nossas culpas, carregando as nossas iniquidades. E quando ele ressuscitou, ele desfez o corpo do pecado. Ele desfez o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Ele o cravou na cruz e ressuscitou livre. E hoje ele ressuscitou para não mais morrer. Em qualquer lugar do mundo, se alguém perguntar, José, por que você crê em Jesus? Por que você ama Jesus? Por que você diz que Jesus é o seu Deus? Eu explico em simples palavras. Porque Jesus é o único que morreu e ressuscitou para não mais morrer. Tá? Então Jesus morreu e ressuscitou para não mais morrer. Ele é o ressurreto dentre os mortos. Não existe ninguém, exceto ele, que morreu e ressuscitou e continua vivo. Por quê? Lázaro ressuscitou, só que Lázaro morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou, inclusive foi pelo próprio Jesus, teve que morrer de novo. Dorcas e outros ressuscitaram, mas morreram novamente. E qual a diferença entre Jesus e os demais? É que Jesus ressuscitou para não mais morrer. Ele é o ressurreto dentre os mortos. Deu para entender a alegria que eu sinto quando eu falo disso? Por isso é que a Bíblia diz assim, ó, Efésios 2, verso 8 diz, pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E eu fico feliz em saber que esse dom alcançou a você, alcançou a mim, de forma livre. Quando Deus colocou Jesus, ou colocou essa responsabilidade em Jesus, de Jesus morrer por nós na cruz do Calvário. Sabe, meu amigo, a primeira coisa que Deus fez foi não imputar os nossos pecados. Eu quero ler aqui com você esse texto aqui, quando o Senhor Jesus, tá, no livro de Colossenses, na carta que Paulo escreveu, Colossenses, capítulo de número 2, ele vai falar para nós assim, falando sobre Jesus, tá? Trazendo de volta a humanidade para perto de si. Só que muitas pessoas, elas não acreditam que Jesus morreu por elas. Ou se elas acreditam, elas são indiferentes. Não existe uma gratidão por Jesus ter morrido por elas. E essa ingratidão, esse desprezo pelo fato de Jesus ter morrido por você, e você não dá a mínima para ele, é que pode trazer um certo sofrimento para a tua vida, sabia? Isso vai te levar para o inferno, porque a Bíblia diz, a quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, será que você é grato por Jesus ter morrido na cruz por você? E aí, aqui diz a palavra em Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele perdoou todas as transgressões. Deus perdoou todas as transgressões. Especialmente as transgressões que fazem parte da nossa
humanidade, ou seja, da nossa natureza pecaminosa. Eu expliquei domingo no culto e eu acredito até que coloquei o vídeo no YouTube. Não sei se você chegou a assistir, mas eu quero resumir aqui para você entender. Olha só. Você que entregou sua vida a Jesus, não significa que você nunca irá pecar. Não significa que, a partir do momento que você entregou a vida a Jesus, você nunca mais vai cometer erros. Não. Nós temos uma natureza pecaminosa, tá? Dessa natureza pecaminosa, nós só vamos nos livrar dela quando Jesus voltar ou quando nós morrermos em Cristo e ressuscitarmos para viver uma nova vida. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter essa natureza pecaminosa, só que você precisa abraçar Cristo, porque foi por causa dessa natureza pecaminosa que nós temos que Cristo morreu. Por exemplo, eu dei um exemplo de como se fosse o crime. Vamos pensar no crime. Veja, existe o crime doloso e o crime culposo. No dolo, o sujeito assumiu a responsabilidade pelo resultado, né? Ele assumiu o risco. Em outras palavras, em tese, ele sabia o que estava fazendo, tá? Já na culpa, o sujeito ele não assumiu o risco de produzir aquele resultado. Então, eu acredito que todos nós carregamos uma natureza culposa por causa de Adão e Eva. E às vezes pecamos por pensamentos, pecamos com palavras, por atos, conscientes ou às vezes até inconscientemente. Agora, existem outros erros que nós podemos melhorar neles. Mentir, falar mal dos outros, desejar mal dos outros, ser arrogante, ser grosseiro com as pessoas. São erros que nós precisamos melhorar. Você compreende? São hábitos, atitudes que nós podemos melhorar. Claro que para isso nós vamos precisar da força do Espírito Santo para nos ajudar a melhorar. Mas enquanto você estiver aqui na terra, preste atenção, você só vai conseguir a salvação se você estiver abraçado com Jesus numa gratidão eterna por ele ter morrido em seu favor, por ele ter morrido a sua morte, por ele ter se sacrificado por você, tá? Então, por isso Paulo disse aqui, então ele perdoou as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E ele a removeu pregando-a na cruz. O que ele fez? O Senhor Jesus, quando morreu, tá? Ele pegou o escrito de dívida que havia contra nós, tá? Ele perdoou os nossos pecados. Ele perdoou todos os nossos pecados. E apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Então, a nossa culpa foi cravada na cruz. Só que para eu ter a salvação, eu preciso abraçar o que Cristo fez. Por isso Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Para você ser salvo, você precisa abraçar o que Cristo fez, tá? Somos falhos? Sim. Somos pecadores? Sim. Erramos? Sim. Mas nós temos que olhar para aquele que foi perfeito, para aquele que foi fiel e para aquele que caminhou, andou, sofreu, morreu e ressuscitou em meu lugar. Então eu quero chamar a sua atenção para o mais importante, que a morte de Cristo foi a ressurreição de Cristo. Até porque, se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ele seria como qualquer outro dentre os mortos. Então, por que você ama Cristo? Por que eu sou de Cristo? Aliás, se você quer assim, então vamos dizer, por que eu sou da religião de Cristo Jesus? Porque o meu Jesus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Cristo, é o único que morreu e ressuscitou para não mais morrer. Ele é o primeiro que vive depois que foi morto. E ele prometeu que um dia, nós que vivemos crendo nele, ele diz que quando nós morremos aqui, nós vamos também com ele ressuscitar para viver
eternamente e nunca mais morrer. Olha que maravilha. Então, olha, o devocional de domingo vai estar imperdível. Se você puder, acompanhe conosco, porque eu vou falar com você sobre a ressurreição de Cristo. Nós vamos entender um pouco sobre a ressurreição de Cristo, tá bom? Vamos fazer uma oração agora. Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai, em o nome do teu santo e amado Filho Jesus, eu venho, meu Pai, diante do Senhor, colocar a vida de todas as pessoas em tuas mãos. Meu Pai, eu venho pedir ao Senhor, estende as tuas mãos e vem com poder abençoar todos que estão orando comigo agora. Senhor nosso Deus, onde quer que essa pessoa estiver, meu Deus, meu Pai, pelo poder, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor coloque, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, o teu poder, a tua unção na vida de todas as pessoas que estão orando conosco agora. Ah, meu Senhor Jesus, oh, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela vida delas. Nós oramos, agradecemos e agradecidos estamos. Que o Senhor, meu Pai, nosso Deus, abençoe a todos que oram conosco agora. Sim, Senhor, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te proteja e te guarde. Que você pense que é necessário amá-lo por ele ter morrido por nós na cruz do Calvário, tá? Pense nisso, viva pensando no que ele fez por amor a mim e a você. Deus te abençoe, forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.